Então, bem-vinda a mais um encontro nosso. Só vou dar uma breve explicação para quem eventualmente assistir a esse vídeo. A gente vai fazendo alguns cortes das reuniões que a gente tem tido semanalmente, né? A gente tem se encontrado já faz mais ou menos um mês e procurado materiais, resoluções, decretos, estudos, debates acerca da linguagem simples e tudo que envolve o cenário do Visual Law e do Legal Design. Então, aplicação de recursos visuais, a própria linguagem simples, próprios laboratórios de Visual Law e Legal Design que existem aqui no Brasil e fora. E hoje a gente selecionou como tema um objeto de estudo dessa nossa última semana, que foi um texto que se chama Linguagem Simples no Legislativo, 3 exemplos sul-americanos. Isso. Foi apresentado no programa de pós-graduação da Câmara dos Deputados, Jornada de Pesquisa e Extensão na 5ª edição, 10ª edição, em 2019. Isso aí. Nós somos profissionais muito dedicadas ao estudo e à prática do Legal Design do Visual Law, né? Mas com áreas de atuação muito diferentes, né? Segmentos de prática muito diferentes. Então, enquanto eu Isso que é o interessante, né, Juliana? É por isso que a gente se encontra semanalmente para debater, de fato, a intersecção e as diferenças entre os polos privado e público da prática do Legal Design e do Visual Law. Então, enquanto eu sou fundadora da Ilustra, 100% no mercado privado, apesar de eventualmente atuar junto a uma outra empresa pública e mista, você é analista da Procuradoria de Caxias do Sul, não é isso? Isso. Trago também um pouco desse lado, então, de já há anos atuar como servidora pública. Nos últimos 11 anos, então, eu estou como analista jurídica na Procuradoria do Estado, aqui no Rio Grande do Sul. E junto com a Júlia, a gente vem fazendo essas trocas de estudos e de visões e que se complementam, e a gente traz alguns problemas em comum, algumas soluções que a gente acha que de pesquisa e de estudos que a gente possa contribuir uma com o trabalho da outra, e também para a curiosidade das pessoas, enfim, que muitas vezes se deparam com alguma situação bem similar, e a gente está aí como parceiras para poder, né, ajudar, enfim, e se aperfeiçoando cada vez mais nos assuntos. Exato, e acho que também a gente tem conversado em como a gente pode contribuir para que isso se difunda nacionalmente como uma política pública, como uma política Exatamente. De ampliação mesmo do acesso, inclusive, aos recursos da linguagem simples e do Visual Law, né? Então, sim, a gente, inclusive na semana passada, e acho que é uma pauta que acabou se relacionando muito com o que eu observei desse texto que a gente analisou, a gente descobriu vários decretos, alguns deles nem eu tinha conhecimento de que já tinham sido publicados, e que prezam muito, principalmente pela aplicação da linguagem simples. Alguns já também mencionam a prática a aplicação dos recursos visuais nos documentos de administração pública também, né? E tudo isso a gente vem conversando que faz parte do cenário do Visual Law, né? Linguagem simples e aplicação dos recursos visuais são 2 ferramentas que se somam na otimização da comunicação. Da comunicação, isso. Né? Isso aí. Tudo que torne a comunicação mais eficiente, seja na forma de textos, né? Seja na forma de recursos. E realmente a gente vem, cada pesquisa que a gente faz, se depara muito mais com essas novas legislações, né? Que é o que a gente vai também falar sobre isso no texto. E impressionante como a gente vem evoluindo nesse aspecto, né? E também preocupadas, né, Júlia, que a gente possa, de alguma forma, divulgar isso, sim, atingindo o maior número de pessoas que a gente puder, porque isso vai beneficiar o trabalho de todo mundo, com certeza, né? Exato, com certeza. E tem muita gente com que eu, inclusive na própria atuação da Ilustra, recebo muito contato de advogados, apesar de serem a minoria dos que entram em contato com a Ilustra, porque a partir do momento em que a pessoa entra em contato com a Ilustra, ela já sabe que somos uma empresa de Visual Law, de comunicação jurídica, e tem determinado interesse nessa prática. Mas alguns ainda ficam reticentes, com receio do que o judiciário vai pensar sobre isso.
se não é muito inovador, mais do que a administração pública consegue abarcar. E, na verdade, o que a gente está vendo é o mesmo receio do outro lado, né? Exatamente. Que a administração pública também preza por essa prática e também tem o mesmo receio de como a advocacia vai entender essas práticas, essa inovação, se vai conseguir perpetuá-la ou não. E esse é o nosso receio, inclusive, que a gente comentou lá nos nossos primeiros encontros, né? De que se não há uma política, uma norma e guias, inclusive em âmbito nacional, de se as pessoas devem aplicar a linguagem simples e o videolaw, e se sim, como que deve ser essa aplicação, corre o risco de daqui a pouco uma medida tão eficaz, promissora, inclusive na otimização dos serviços públicos, Sim. na comunicação jurídica como um todo, inclusive entre órgãos, né, privado e público, isso pode daqui a pouco ser esquecido. Né, se torna se perder, né? Assim. E aí, nesse texto, a gente encontra algumas medidas que têm exatamente essa mesma preocupação nossa, né? E aí, portanto, envolvem o legislativo na regulamentação da prática da linguagem simples em 3 países da América do Sul, que são, me ajuda a lembrar, Chile, Argentina e Colômbia, né? Exatamente. Eles foram os países sul-americanos, né, que iniciaram, né, com o fomento da linguagem simples, né, no poder legislativo, né, de que forma se poderiam, né, implementar a linguagem simples, né, fomentar essa linguagem inclusive com aplicação para o Brasil, de como que seria, se haveria a possibilidade, né, de aplicação no legislativo brasileiro, né, com base nesses 3 exemplos, né. Exato, essa pesquisa, ela fez parte do programa de pós-graduação da Câmara dos Deputados daqui do Brasil. Ela foi escrita por brasileiros justamente com esse propósito, de analisar referências sul-americanas mundiais, que possam ser aplicáveis também ao Brasil. Inclusive fala aqui no segundo parágrafo, depois a gente pode até disponibilizar esse texto. Mas fala aqui, em países com baixos índices de escolaridade, como no Brasil, a linguagem simples tem um importante papel para incrementar a participação cidadã. Isso. Eu acho que esse que foi o ponto em comum, né, de que são países vizinhos, né, sul-americanos, e este é o ponto, né. Aqui, como a linguagem simples ou linguagem clara, né, usada em alguns deles, a linguagem simples, ela é vista como uma metodologia, uma técnica de aproximação, de inclusão social, foi justamente isso, né, de perceber alguns países que têm baixa escolaridade, né, um baixo grau de instrução das pessoas, para a sua devida aplicação, porque foi justamente isso, foi percebendo que é o que eu chamo também que também está no texto, né, mais focado no direito de entender das pessoas, né? Exatamente. Chega a ser quase equiparado a uma deficiência intelectual no sentido não só de acessibilidade, mas no sentido de todo cidadão ter o direito de entender a informação que ele busca. Exato. Então, nada mais como ser uma ferramenta de inclusão social, ou seja, atingir todas as pessoas, independentemente de seu grau de escolaridade. E no Brasil, a gente sabe que a maior parte, né, da população, aí fazendo o gancho, né, que busca também serviço público, tem essa dificuldade, né, de muitas vezes ela sozinha conseguir a informação que ela pretende, né, ou entender a informação que ela pretende. Com certeza. Inclusive, falando assim, por que incluir? Por que adotar uma política de inclusão social na linguagem jurídica e administrativa? As pessoas acessam, por exemplo, o serviço público da justiça e aí não conseguem compreender devidamente o que o juiz decide. Então, precisam de um outro polo que vai interpretar essa linguagem que, na verdade, é direcionada não ao advogado, é à parte interessada. Exato. Assim, alguns exemplos bem simples de procura. Às vezes as pessoas recebem um mandado de intimação
e nem sabem o que isso significa, né? Ou precisam de alguém que conhece, de algum conhecido, Exato. ou olha, o que significa isso? Só com atos simples, né? Imagina quem busca também um atendimento de uma administração pública, né? A pessoa já está certamente com algum problema, alguma dificuldade, e além disso ela não consegue resolver, ela precisa de vários atendimentos, ou às vezes até de um advogado, ou de outras pessoas para poder entender aquilo que ela, buscar a informação que ela precisa, é muito desgastante, né? Exato. Então, isso humaniza, né? Além de tudo, torna com muito mais empatia, além de a pessoa ficar muito mais satisfeita com o atendimento, né? Fazendo com que ela entenda aquilo que realmente ela precisa, tem toda uma situação de satisfação daquele serviço também, né? Daquela busca por aquela informação, né? Acho que, inclusive, uma pesquisa super interessante da gente fazer, ou de alguém fazer, né? Preferencialmente, que a gente não dá conta do mundo. De tudo. Futuramente, eu não sei, nem cheguei a pesquisar, tá? Se esse dado já existe. Mas, a partir do momento em que a pessoa, um cidadão, entra em contato e procura um serviço público e recebe o atendimento, quantos são os ciclos de tirada de dúvidas e esclarecimentos até que realmente o serviço seja prestado, né? O atendimento seja prestado, o atendimento seja concluído. Porque, no final das contas, tem uma comunicação mais clara, e aqui a gente, de novo, não está falando nem de aplicação de recursos visuais ou não. A gente está falando de clareza da informação. Torna o processo muito mais célere, não só o processo judicial, mas qualquer atendimento da administração pública e mesmo da administração privada, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que isso, Júlia, seria até interessante que aquelas instituições, né, que realizam de alguma forma um serviço tenham também o seu feedback, né? Isso é importante, né? Exato. Que cada um pudesse ter um canal de atendimento, porque isso com certeza iria cada vez mais aprimorar essa informação. A gente conseguiria ter um gargalo aí de saber aonde a gente poderia melhorar esse atendimento e ter uma medida, né, e inclusive fazer até um perfil daquela pessoa que busca, né, o usuário que busca aquele serviço, né. Isso seria muito interessante, Júlia, sem dúvida. Sem dúvida. Inclusive, internamente, na própria gestão. Exato. E essa gestão já foi pauta também de uma conversa nossa, né? Quando eu conversei com o TJ São Paulo, e aí eu bati uma bola com você da visão deles de gestão de negócios versus de jurisprudências. Então, que aqui em São Paulo tem uma celeridade na inovação jurisprudencial, de decisões, da forma de decidir, etc., mas, enquanto isso, não há uma visão de gestão, que é o que a gente encontra aí no Rio Grande do Sul. Sim. A questão da cultura institucional, né, de cada instituição pública, né, é diferente. E isso realmente faz muita diferença para fomentar não só ideias, inovações, mas principalmente a aplicação, né, da linguagem simples. E em comparação ao Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, né, conforme pesquisas que eu já fiz também, o tribunal é bem inclinado à utilização, inclusive que criou o guia, né, de linguagem simples, que é destinado para os advogados, para as partes, para os servidores. Então, realmente, isso faz muita diferença. Quem fomenta, é um terreno muito fértil, né, Júlia, para se trabalhar. E são essas as nossas preocupações que a gente antes comentou, né? Quando todos andam no mesmo sentido, é muito mais fácil, né, de a gente saber qual é a medida exata para aplicar ou não, qual vai ser como é que se vai ser recíproco, né? Enfim, mas é um grande movimento e que eu acho que em algum momento isso vai vir de uma forma tão natural, tanto por parte de advogados, do serviço público, do judiciário, de quem presta, enfim, os serviços jurídicos, né? Acho que no futuro, assim, a gente vai ter a mesma conversa. Eu estou sendo otimista demais. Exato.
Inclusive, é uma coisa que eu converso com os meus clientes também, ou às vezes alunos e tal, sobre. Eles levam, às vezes, um susto com o tanto de etapas que eu explico no decorrer do Visual Law, né? Que primeiro a gente começa com a análise do público-alvo do documento, depois a gente parte para a limpeza, reescrita com a linguagem simples, depois organização e depois otimização com recursos visuais. Eles falam, mas não era só aplicar recursos visuais? E eu digo, futuramente eu espero que assim seja. Mas enquanto a gente ainda fala, escreve, na verdade, numa linguagem diferente da que a gente fala, diferente da que o público-alvo entende, a gente precisa olhar para o texto antes de pensar na aparência da peça. Exatamente. E aqui, inclusive, e eu gostei de como tanto os decretos que a gente analisou, quanto esse estudo que a gente está falando, eles não usam em nenhum momento o termo simplificação e nem inovação. Eles são pautados no direito de entender, exatamente. No direito de entender, exatamente. Então, eles usam muita facilitação, né? Eles usam o termo de também. Trabalho com a dificuldade de entender, né? Exato. E é mais na compreensão, né? No sentido da facilidade de que um texto traz para a pessoa, né? Exatamente. Ele não usa o termo, porque não é isso, né? Você tem que ser técnico na informação que você passa, com certeza. Mas não significa com isso tornar o texto pobre. Não é isso. É simplesmente tentar transformar o texto técnico em palavras um pouco mais conhecidas das pessoas. Exato. Né? E pensando sempre no usuário, né? Se estás prestando um serviço público, a gente tem que saber que vai atingir tanto aquela pessoa com baixa escolaridade quanto uma pessoa com um grau muito maior de escolaridade. Então, a gente tem que sempre partir para o texto com a pessoa né, de menor entendimento, que a gente considera que vai ter um menor entendimento, né? E não é nem que a gente tá falando que a pessoa é ignorante, nada disso. É que a gente sabe que antes de eu trabalhar com o mercado jurídico, eu como designer, como comunicadora social, jamais entenderia o que é uma jurisprudência. Exato, são termos... Eu sou formada na USP, eu tenho uma super bagagem, né, educacional e tal. Então, a gente não tá falando sobre isso de menosprezar o conhecimento alheio, pelo contrário. Não. Inclusive, existir esse projeto de lei aqui no Brasil, projeto de lei que instituiria a Política Nacional de Linguagem Simples. Exato. Que eu acho que veio decorrente desse movimento, né? Exato, decorrente desse porque movimento. Ele já, sendo um projeto de lei, já não é não depende da vontade, da iniciativa dos profissionais públicos ou privados aplicar uma linguagem clara. Isso corresponde a uma obrigação atendendo a um direito dos cidadãos que não estão nessa instituição. Exatamente. Ela institui essa política nacional, né? Em 2019, então surgiu o projeto de lei que ele está, inclusive, pendente ainda de votação, se eu não estou enganada. Isso. E realmente ele, com certeza, partiu desses movimentos, né? Em comparação a outros países. E ele tem várias obrigações, né, para a administração pública nacional, seja ela direta ou indireta, de aplicação, né, de garantia às pessoas de acesso à linguagem simples. E dentre os seus objetivos ali principais, que eu acho bem interessante, um deles é reduzir a necessidade de intermediários. Isso eu achei fantástico, porque é justamente isso, é desburocratizar, né? É tornar aquela pessoa, por si só, conseguir entender, né? Sem necessidade de intérprete aí, né? Na questão. E tudo para desburocratizar, né? Tornar o serviço também muito mais rápido, célere, como a gente comentou, né? Exato. E, inclusive, aqui no item 6 dos objetivos do projeto, tem aqui facilitar a participação e o controle da gestão pública pela população, ou seja, como uma medida de
cidadania mesmo. Exatamente, de saber o que significa tal, né? Se divulga às vezes alguma informação, isso é transparência também, né? É o Exato. cidadão que tem interesse em consultar determinada situação de governo, enfim, que seja, com alguma informação, ele ter certeza de que aquilo, de que ele entende aquela informação, né? De que não fica, até diz, né? Promover a transparência. Agora que eu vi que é num outro objetivo, né? E, inclusive, até tem uma questão de economia aqui. Sim. Às vezes a gente pensa que, mas isso, né, que tipo de reflexos isso também pode ter, além de não ser só um reflexo individual, né? A gente pode pensar assim, não, só seria um benefício individual, isso não. Pelo contrário, eu acho que o individual aqui é o menor Com deles. certeza, eu acho também. O maior, além de tu saber que que a tua organização, que a tua instituição presta um bom serviço, saber que a pessoa ficou satisfeita com aquela informação, com aquele serviço. Aqui diz que isso, inclusive, ela reduziria custos administrativos, né, e operacionais de atendimento, porque enquanto que se tu presta uma informação satisfatória, que a pessoa entende, Júlia, ela não vai precisar buscar telefonar para aquele setor, ela Exato. não vai precisar mandar um e-mail, ela não vai precisar contratar alguém, ou seja, né? Então eu não preciso ter um servidor, por exemplo, deslocado só para esse tipo de uma informação, ou de uma falta de informação, ou de uma informação incompleta, né? Exato. Então Eu isso é um acho que o atendimento é reflexo, mais objetivo. exatamente, ele é um reflexo bem, bem importante para um administrador, né? E é aqui realmente a linguagem simples nesse projeto ela é tida como uma metodologia de gestão, né? Não Exato. só de. Não, a gente não está falando de benevolência, de trabalho voluntário, nesse sentido de inclusão. A gente está falando de incluir na administração pública, no acesso à informação, quem não faz parte da administração pública e do direito. Agora, é engraçado, né, que a administração pública opte por adotar a linguagem do juridiquês, enquanto que ela deveria adotar a linguagem mais pública possível, mais ampla possível, né? Exato. Enfim. Porque a maioria dos serviços, quer dizer, dos que eu conheço, assim, acaba tendo realmente um forte jurídico, né, por trás da busca. E isso vem, né, tradicionalmente sendo repetido, ou porque acaba advindo, às vezes, de um artigo de lei que tem que se replicar, até mesmo numa informação acaba sendo um pouco mais... é um pouco mais revestido de formalidade, né? E a gente percebe realmente que algumas formalidades e alguns... a grande maioria, né, dos termos jurídicos, para quem é leigo, afasta muito essa comunicação, né? Sim. E aí se opta realmente por um lado mais formal e enfim, a gente vai aos poucos ter que né, desmistificar essa postura, né, de que a gente pode, o nosso papel ali talvez seja justamente esse, aproximar as pessoas, né, pelos textos, pela linguagem, pela comunicação. Exato. Aqui ele fala, inclusive, dos princípios, além das definições, né, do que é um texto em linguagem simples, do que é a própria linguagem simples, o projeto de lei ele também traz os princípios da Política Nacional de Linguagem Simples, que coloca o foco no cidadão, usa o termo da simplificação dos atos da administração pública federal. Isso. E traz uma parte que eu achei muito interessante. Que... Eu acho, só te cortando um pouquinho, Julia, eu acho que a simplificação dos atos aqui é no sentido de desburocratização dos atos. Isso, exato. Não tem a ver com simplificar exatamente. no que ele deve ser, na informação. Exatamente. Porque não é criar mais e mais atos. Isso. Hoje em dia a leitura, o padrão estabelecido é de que os atos administrativos eles são complexos e inacessíveis. Exatamente. Desfazer, torná-los acessíveis é simplificar nesse caso. Mas não Exatamente. é reduzir a sua validade, a sua legitimidade, a sua formalidade e a sua correição. Pelo contrário. Exatamente. E aqui tem também uma parte que eu achei muito interessante, porque na nossa última conversa,
a gente comentou sobre a falta que a gente sente de um guia de boas práticas para quem não trabalha com isso, né? Então, como Exatamente. que deve ser a adoção dessa linguagem simples? Tá nesse projeto de lei. Tá, Usar né? palavras comuns que as pessoas entendam com facilidade, evitar os termos técnicos, siglas. É claro, né? Aqui não fala, por exemplo, de optar mais pela linguagem direta do que indireta, não fala Aham. de evitar parágrafos longos. Aqui na justificação, depois um pouquinho mais adiante, ele fala um pouquinho sobre isso. Sobre o texto deve ser claro, preciso, direto e objetivo. Depois É verdade. ele justifica. Mas no próprio projeto, não, é na justificação que eles colocaram as ideias, mas realmente ele é um excelente norte. Um excelente norte. E ele tá muito bem escrito e com linguagem simples, né? Não sei se você reparou, ele tá Exatamente. bem objetivo. Ele tá. Tem esse aqui no final, por exemplo, em face do exposto. Não precisa, Uhum. mas isso aqui teria outras formas de colocar, né? Portanto, diante disso, ou simplesmente contamos com o apoio dos nobres pares também não precisava. Mas enfim, aí depois a gente pode até juntas fazer um exercício de reescrever esse projeto de lei realmente com a linguagem simples que a gente acredita. Acho que seria legal. Pode. Mas enfim, ele já está muito melhor do que outros grande maioria dos projetos de lei que não dá nem para, né? Cada página é um parágrafo inteiro. Agora, Exatamente, ele sabe um está bem ponto que eu dividido. achei E interessante? Pode falar. eu acho que nós vamos falar da mesma coisa. O que você vai falar? Aqui dos princípios ainda você ia falar? Não, pode falar dos princípios, depois Não, eu e falo. aí nos princípios, né, eles já deixam aqui o seguinte observação, que é também eles entendem como fazendo parte da linguagem simples, usar elementos não textuais, Uhum. como imagens, tabelas, gráficos, animações e vídeos, de Excelente. forma complementar. Excelente observação. Né? Então, aqui, mais uma vez, a gente tem a confirmação, né? A ideia de que, claro que tudo parte de um texto, né, Julia? A base vai ser sempre o texto, né? Como a gente vinha falando. Uhum. Pensar como, é o que eu digo assim, muitas vezes eu falo por mim e pelas pessoas que eu converso, na área do direito a gente tem a técnica, tem as teses e a gente acaba se deparando com um caso e começa a escrever absurdamente sobre aquilo para depois arrumar. Uhum. Eu acho que antes a gente deveria pensar antes de escrever, porque é justamente isso. A gente até pode fazer aquela primeira, né, a primeira escrita, enfim, para tentar hierarquizar melhor as informações, enfim, colocar aquilo que é mais relevante e tal. Mas isso eu achei muito interessante eles terem colocado que de forma complementar à linguagem simples, né, vem a questão do visual law, né? Sim. Já. E eu achei interessante que eles colocam como princípio e não como formas de operacionalização. Então, como Exatamente. dicas, né, como boas práticas, mas não como definição da linguagem simples. Porque realmente, e eu trago esse questionamento porque eu muitas vezes fico insatisfeita e penso alternativas para o termo visual law. Porque, né, pô, a gente tá no Sim. Brasil, cadê né, o orgulho pela língua portuguesa? E não encontrei ainda uma tradução. E aí já pensei, por exemplo, será que linguagem simples será que visual law não é linguagem simples? E aí, quando oportuno, você pode ou não aplicar recursos visuais? Mas eu acho que realmente aqui está certo. Os recursos visuais eles são uma forma de otimização dos documentos, de operacionalização da linguagem simples em um documento mais complexo, e mais robusto, eventualmente, mais extenso. Mas a linguagem simples precede da aplicação de recursos visuais. Sim. Porque a linguagem é diferente da comunicação como um todo, né? Exatamente. E até eles definiram aqui a linguagem simples como um conjunto de práticas. Então, não é só o texto, né? Propriamente, assim. Eles colocam um conjunto de práticas para facilitar a compreensão dos textos, né? E aí eles colocaram isso como uma forma complementar, achei bem legal. Eu achei muito legal e achei legal esse ponto seu também, porque ele traz
dois conceitos distintos. O primeiro Isso. conceito é de linguagem simples, que é o conjunto de práticas, instrumentos e sinais usados para transmitir informações de maneira simples e objetiva, a fim de É o macro, né? É o macro. Exato. E em segundo plano, O outro texto. conceito separado, o texto em linguagem simples. Exatamente. Em que aí sim a menção, né, depois de já adotarmos a linguagem simples, a gente tem a organização da informação para que o leitor encontre Isso. facilmente o que procura. E tem, na sequência, a forma de operacionalização com evitar os termos técnicos, etc, etc. Evitar comunicação duplicada e desnecessária, tarará, e o uso de elementos não textuais. Então, esse projeto de lei define visual law, na verdade. Eu acho que sim. Né? Eu também tenho essa impressão. Muito legal. E aí, depois o CNJ... Talvez eu corte essa parte depois, porque eu fico com medo de falar mal do CNJ. Mas por que, na verdade, o CNJ e o projeto de lei não falam a mesma coisa, né? Por que eles têm que falar separados? Aqui eles colocam... seria Política Nacional da Administração Pública, né? Órgãos e entidades. Só que deveriam ser para todos os poderes, na verdade, Exato. né? Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, né? É justamente, eu acho que aí, Júlia, parte um pouco desses nossos encontros, dos nossos questionamentos, de que às vezes as coisas andam de ritmos diferentes, né? Sim. Porque enquanto, por exemplo, aqui, aparentemente o legislativo está muito mais adequado, estão se fazendo leis importantíssimas que não visam só a linguagem simples, né, mas um atendimento mais adequado, a prestação de serviços mais efetiva, enfim. Aí em outros, né, tem essa grande diferença, né? Então, por isso que eu te disse que no futuro eu espero que, né, se consiga se conversar ou ter um mesmo parâmetro, né? Exato, mesmo parâmetro para todos os órgãos para e, portanto, todos os cidadãos, né? Que não sejam também estatais, municipais, que seja uma coisa difundida a nível nacional também, né? Mas sabe o que eu ia comentar? Que é uma curiosidade, na verdade, do que eu observei aqui nesse texto, no texto e no projeto de lei. Eu tenho, às vezes, dificuldade em entender a linguagem simples como uma metodologia de acessibilidade dos textos jurídicos, porque, ok, ele visa tornar os documentos mais acessíveis, mas eu entendo por acessibilidade a inclusão, inclusive, a PCDs, né? Sim. Então, por exemplo, para ser um documento realmente com acessibilidade, para além da linguagem simples, ele teria a possibilidade de leitura em braille. Entendi. Sei lá, teria outros recursos ali que no universo do outras visual funções. a gente ainda não aplica, né? Sim. Eu até vetei um post essa semana que a equipe aqui da Ilustra quis produzir um artigo sobre o Visual Law como método de acessibilidade mesmo da comunicação jurídica e eu não... Eu acho que ele não é uma acessibilidade. Porque eu entendo também acessibilidade como quase que uma materialização de alguma dificuldade, como é que eu vou dizer? Que não seja de ordem cognitiva exatamente, assim, seja não sensorial, sei se... né? Exato. Eu acho que ele é mais que isso. Eu acho que ele realmente entra nesse aspecto do direito de entender. Isso. E isso é uma dificuldade que ela pode vir não só de uma dificuldade que a pessoa possa ter por alguma, né, uma dificuldade propriamente assim intelectual, por querer, né, e também por alguma doença, enfim, alguma situação, né? Não é isso. Eu acho que a acessibilidade, para mim, não seria um dos termos mais usuais, não. Eu acho que é quando a pessoa não possui um conhecimento suficiente daquilo. Isso, técnico, né? Técnico, exatamente. Ela não possui um conhecimento suficiente. Exato. E aí,
tu entra na questão do teu direito de entender. Exato. Que por tu ser leiga no assunto, né? Então, eu não sou da área, por exemplo, jurídica. Exato. Ou o meu grau de escolaridade não permite que eu tenha, né, a compreensão exata daquele assunto. Exato. Por isso que eu acho que é mais uma inclusão. Isso, sim. E é mais vista realmente como algo social, não de acessibilidade, sabe? Mas eu achei esse termo, direito de entender, achei muito eficiente, assim, achei muito claro. Acho que ele inclui inclusão, inclui... porque, assim, quando você fala de direito de entender como princípio e objetivo do uso da linguagem simples, né, o respeito ao direito de entender dos cidadãos, então como uma metodologia cidadã, como uma política cidadã, uma política pública, você reconhece que não só aos formados em direito se faz a lei. Não é certo que só quem entende a lei é quem faz direito. Claro, quem faz direito estuda as leis, né? Porque, inclusive, interfere sobre elas, vai criar jurisprudências, vai trabalhar com elas. Mas, quando, por exemplo, há uma sentença ou um mandato de citação direcionados ao cidadão, a comunicação já é com ele, não é com os profissionais do direito, é com ele enquanto cidadão mesmo. Então, ele tem o direito de entender. Eu achei muito interessante esse tema. E isso até faz parte também um pouco de um projeto que eu estou participando, né? Que realmente visa, por exemplo, aquelas pessoas que não têm advogado nos processos. Exato. E a gente tem várias jurisdições, né? Que muitas vezes, ou até assim, Júlia, talvez me preocupasse mais ainda com uma das partes ter advogado e a outra não, porque já gera uma hipossuficiência, entre aspas, né? Uma situação assim de desvalor, porque o outro técnico que não tem essa visão de contra quem está fazendo o processo, muitas vezes pode se valer até do seu conhecimento para afastar o direito da outra pessoa, entende o que eu quero dizer, né? Então, ela não está devidamente assistida, né? E é justamente isso que está se buscando. Eu acho que tendo uma visão assim mais humana, né, no sentido de toda pessoa, no caso ali, né, que busca a justiça, ela vai se defender naquele caso, né? É muito delicada a situação dessa pessoa. Então, como que ela não vai, por exemplo, como ela vai saber os atos processuais, né? Ela não tem como saber, ela não sabe ela se... Ela não sabe nem onde acessa esses atos. Onde ela não sabe o que é uma conciliação, que é uma audiência de conciliação, ela não sabe qual é o prazo de defesa, mas o que eu tenho que fazer. Ela não sabe, por exemplo, que para recorrer daquela sentença, o que é uma sentença, né? Ela vai precisar, sim, daí de um advogado, né? Então, muitas vezes ela deixa o prazo passar, e o advogado realmente não tem mais o que fazer. Então, é bem isso. E é bem interessante que a justiça já está tendo esse olhar, né? E a gente também está atuando naquele processo de alguma forma, ou quando a gente se deparar também com alguma situação dessa, que a gente pudesse, né, se adequar também. Espera aí, eu tô nessa parte aqui, né? Eu tô falando agora como advogada. Nessa parte, nesse processo aqui, a parte adversária não tem advogado. E, né? Então, será que eu não poderia fazer uma peça técnica, mas que a pessoa entendesse, né? Às vezes não vai fazer um acordo, muitas vezes, Júlia, porque não compreende. Sim. Né? Ou acha que pode estar sendo reprimida em algum direito, ou possa, né, tá sendo passada para trás, em outras palavras. Ou faz o acordo porque não compreende também, né? Porque ou faz porque, exatamente. E não sabe que teria direitos muito além daquilo que está sendo proposto no acordo. Exatamente. Então, eu acho que o direito, nesse sentido, o direito de entender é justamente para atingir a compreensão das pessoas de todos os serviços jurídicos, de várias prestações de serviço, seja administrativamente só, seja num processo, é bem isso. Ótimo. Ju, tá dando nosso tempo. Verdade. Então, vou parar a gravação, tá? Você quer dar algum tchau aí para se alguém
assistir depois? Enfim, que a gente possa contribuir de alguma forma para divulgar, também para a gente poder esclarecer e trocar ideias e até sugerir assuntos, né, para a gente poder, de alguma forma, trazer os dois lados aí e poder cada vez mais tornar esses ciclos, né, de uma forma que todo mundo possa entender o trabalho um do outro, que todo mundo possa colaborar com o trabalho um do outro, e sempre pensar num bem comum, que a gente está fazendo algo para as pessoas, né? Isso que importa. É isso, eu vou. Na sequência de interromper a gravação, a gente vai pensar no tema do próximo encontro, né? O que a gente vai estudar nesses próximos dias para debater no próximo encontro, mas acho super válido quem eventualmente assistir aos cortes que a gente vai fazer nessa gravação, desse encontro de hoje, e quiser sugerir outras temáticas, quiser sugerir outros materiais para a gente analisar, atividades, inclusive, que a gente pode fazer, gravar, debatendo também, pode ficar super à vontade, que a ideia é somar, né? Exatamente.